Olá, meu povo! Bem-vindos de volta. Vamos hoje, mais uma vez, conversar um pouquinho com vocês, tentar de alguma forma trazer alguma experiência, alguma informação, alguma coisa diferente para vocês. E hoje eu tenho pensado nesse assunto e eu quero colocar de uma forma para que a gente possa tirar algumas conclusões sobre a nossa religião, mas que podem causar algum estresse em algumas pessoas. Para variar um pouquinho. Né? Se você quiser compartilhar esse nosso vídeo com os seus amigos, aqueles que você gosta, aquele que você não gosta, pode compartilhar, nós agradecemos. Eu peço que agora no começo você possa também se inscrever no nosso canal, clicar o seu dedinho lá no curtir, fazer comentários aqui durante do nosso vídeo, vai deixando seus comentários, vai colocando o que você acha, o que você pensa, o que você gostaria de perguntar e também de acrescentar para a gente, porque conforme for passando a gente vai vendo esses comentários e vai colocando cada vez mais informações para vocês. Para começar, já vou dizer para vocês que hoje eu tenho uma batalha para que ele responda, que é Ori versus Anjo da Guarda. Que rufa os tambores. Meu Deus! Ori versus Anjo da Guarda. E aí? Ori é Anjo da Guarda? Anjo da Guarda é Ori? Irineu, você não sabe nem eu. Tem Anjo da Guarda na Umbanda? É isso que eu quero saber. Meu nome é Will. Eu tô aqui para fazer as perguntas e colocar ele em saia justa. Bora. Meu nome é Bruno e eu estou aqui para vestir a saia justa e resolver aí as nossas questões. Não é então verdade? bora lá. Bora. Primeira pergunta. Ori é Anjo da Guarda? Uma ótima pergunta para variar um pouco, né? Das perguntas que vêm aí da sua cachola. Bom, vamos lá. Ori é Anjo da Guarda? Em algumas culturas sim, em outras culturas, principalmente nas originais, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas faz parte do processo de adaptação de algum culto com o outro, principalmente do espiritismo, né, com as vertentes africanas e tudo mais. Então, desde um processo aí um pouco mais antigo, principalmente nas casas de Umbanda, que tem uma correlação católica ou espiritista, vamos dizer assim, né? Uhum. Que inclusive eu aprendi com uma pessoa, né, que a gente fala sobre o kardecismo, né? Nos livros de Allan Kardec, ele mesmo faz esse pedido para que não se chame a doutrina de kardecismo, e sim de espiritismo, por ele ser um condutor aí dessa vertente, mas não é a vertente que ele criou, que ele simplesmente inventou, né? Isso foi uma introdução espírita, né? Espiritual, foi uma psicografia, ou foi uma mensagem trazida por um espírito através de uma outra ferramenta mediúnica, enfim, mas não é o nosso papo, né? Não vou enrolar. Bom, alguns centros de Umbanda, né, a necessidade ou o pedido, a solicitação de que você firme o anjo da guarda, que você acenda uma velinha branquinha, né, do lado dessa cortinha branca, né, para o seu anjo da guarda e tudo mais. Que foi assim que eu comecei. Muito bom. Como a maioria, inclusive eu também comecei fazendo as firmezas de anjo da guarda de início, né? E aí você pesquisando, conhecendo, conversando outras vertentes que são entrelaçadas, como novamente a cultura iorubá, o candomblé, enfim, a gente cai em um processo, né, de conhecimento que até agora a Umbanda, principalmente os adeptos da pesquisa, do conhecimento dentro da liturgia tradicional de Umbanda, começaram a trazer isso porque de fato é a origem, de fato é o início, é a raiz do anjo da guarda, né? Só que africana e não a miscigenação católica e espiritista. Com sincretismo. Sincretizado, assim, né? Apesar do sincretismo ter aquela relação da escravidão e tudo mais. Não é esse o caso. Vamos lá. Ori. Primeiro vamos falar o que é cada um, né, para a gente conseguir diferenciar, tá? E aí principalmente o Ori, porque eu não sou católico para te dar uma... Do que é o anjo da guarda. O que excepcionalmente é o bendito anjo da guarda. Ori, vamos lá, na sua tradução literal, Ori é cabeça. Então se você pegar do culto, Ori, cabeça. Ponto final. Não há um culto mais importante, não há um culto que você deve fazer primeiro, além do culto a Ori. O
O culto a Ori é a divindade mais primordial de todas as pessoas, de todos os encarnados, de todas as pessoas que estão no Aie, ou seja, no plano terrestre, certo? Mas o que é? Tá, então eu cultuo minha cabeça, o meu crânio, o meu cérebro? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? O Ori, ele é uma composição divinatória, eu vou falar meio complicadinho, depois a gente destrincha isso para entender. O Ori é uma composição divinatória de comando da sua espiritualidade. Certo? Tá. Vamos dizer, por que o Ori, apesar de estar falando da cabeça, ele não está relacionado, por exemplo, ao seu cérebro, muitas das vezes? Por quê? O Ori, ele vai fazer parte da sua divindade como um espírito, da sua essência espiritual. Eu nasci para ser tal coisa. A minha essência é se comportar de certa forma. É ter dons com as mãos para tal tipo de ofício, é, sei lá, cantar, é tocar um instrumento, é ter um determinado tipo de profissão, é ter facilidades com a fala, enfim, é o seu dom, é a sua essência, é quem você é, assim, no seu cerne divino, a centelha divina que virou o espírito Will, virou o espírito Bruno, virou o espírito você que está nos assistindo. Deu para entender? Então, quando a gente está falando de Ori, nesse sentido, o Ori, ele é a sua essência espiritual. O seu primórdio, o seu início, tudo aquilo que vem... É como se fosse a sua genética espiritual. Exato. Vamos colocar de uma forma que eu consiga entender mais fácil. Boa, isso. Sua genética espiritual. Mas qual que é a diferença de você entender que essa cabeça, né, que esse Ori, ele não está relacionado ao seu cérebro? Porque o seu cérebro, ele foi desenvolvido, né, para fazer o quê? Para fazer você sobreviver. Então, uma função dele, óbvio, né, é fazer com que essa inteligência mantenha você vivo. Então, por exemplo, se eu corro algum perigo, o meu cérebro oferece gatilhos físicos, adrenalina, tudo mais. Corre, nego, porque tá vindo um cara atrás de você. Corre. Então você não raciocina. Ele age por impulso. O seu instinto, o seu sistema imunológico, sabe? Você tem certas reações baseadas no estímulo que teu cérebro te traz. Então o Ori não está relacionado ao cérebro, e sim a sua, vamos dizer assim, o seu cérebro espiritual. A sua essência espiritual. Vamos colocar dessa forma. O cérebro é o mental, é tudo aquilo que vier do seu mental, e o Ori é aquilo que vier do seu espiritual. Isso aí. Separamos as duas coisas. Isso aí. Por quê? Principalmente a partir do seu nascimento e o desenvolvimento da sua vida, as características, as culturas, as suas vivências também vão gerando traumas cerebrais. Deu para entender? Tá. E essa mente que precisa ser diferenciada do Ori. O Ori não é a sua mente. Deu para entender? Tá, e a gente vai chegar num ponto interessante, então. Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que quando eu tinha 3 anos de idade, tá? Eu subi numa mureta, beleza? E aí dessa mureta eu caí. Caí e tal, então hoje eu peguei uma paura de altura. É o meu cérebro dizendo, cuidado com a altura, porque você pode se machucar de novo. Exato. Mas pode ser que dentro do seu Ori, a sua essência pode ser relacionada a alguma coisa como, por exemplo, um baloeiro, um alpinista. Entendeu? Um alpinista, entendeu? Então, assim, dentro do seu Ori há uma essência, porém a sua mente pode construir coisas que desviam os caminhos do seu Ori, entendeu? Isso na sua vida de forma completa. Por exemplo, um romance aí, um amor que não deu certo, isso te gera um trauma. Né? E aí você começa a achar que nenhuma pessoa daquele tipo de sexo é legal, né? Sei lá, eu namoro com uma pessoa, uma mulher, essa mulher me fez mal, então depois disso cria-se um trauma meu, pelo meu sofrimento, que nenhuma mulher é legal, nenhuma mulher é boa, nenhuma... E aí ao longo do tempo, isso começa a fazer parte da minha cabeça, né? E ela começa a substituir os desejos de Ori, que é a minha essência espiritual. Eu começo a ter receios e medos das minhas qualidades. Eu bloqueio o meu cerne, eu bloqueio aquilo que é o meu mais íntimo. Exato. Vamos dar um outro exemplo de influência. Existe um homem, né, e ele é advogado durante a vida inteira. Tá. Aí ele tem um filho.
Aí esse filho vai crescer, o que ele tem que fazer? Principalmente na época passada, meu filho vai ser advogado que nem eu, né? Outro advogado. Aí esse cara tem outro filho. O que ele vai falar? Seu avô foi advogado, eu fui advogado. O que você acha que você vai ser? Advogado. Aí o filho dele nasce. O que esse cara vai ser? Advogado, não, naturalmente. Vai ser baterista de uma banda. Pelo menos ele quer. Deu pra entender a diferença? No ori dele, a essência dele é tocar bateria. Mas a mente dele vai falar, você nasceu para ser advogado. Então, quando fala-se para que a gente firme, para que a gente positive, para que a gente ore por ori, é para que a nossa essência espiritual nunca seja abafada pela mente, pelos traumas, pelos receios, pela cultura, pela imposição familiar, enfim, pela civilização, por todo o processo, né? Uma coisa, por exemplo, eu sei que tenho mediunidade, eu compreendo essa mediunidade ativa no meu dia a dia, eu percebo coisas, às vezes eu passo mal, abraço fulano, entro em algum lugar, vou no terreiro de Umbanda, me consulto com as entidades de Umbanda, sei que tem um propósito de desenvolvimento, mas eu tenho medo de entrar porque acontece isso, porque de sexta-feira eu tenho aquilo e de vai saber e lá. Sempre arranje alguma coisa que me afaste do propósito. A sua mente não deixa você entrar. O seu ori diz, você precisa de um desenvolvimento mediúnico. Deu para entender? Onde a mente e o ori se comunicam e entram em conflito. Então, na verdade, o desenvolvimento mediúnico é exatamente isso, é afastar a sua mente para que ela não boicote o seu ori baseado nos seus medos e traumas. É onde a sua essência natural, a sua essência espiritual vai viver exatamente o que ela é. E não o que as outras pessoas esperam que seja, o que você gostaria de ser, que na verdade você nunca foi, não tem capacidade para ser. Mas aceitar isso e viver bem. É se reencontrar. Se reencontrar. Então, na hora quando a gente está falando sobre ori, a gente está falando sobre a nossa essência, mas também sobre um momento de autoconsciência, autoconhecimento e autoaceitação. É um momento onde eu vou conseguir entender que é o meu propósito, é aquilo que me faz de uma certa forma feliz. Exato. Porque no momento que eu consigo me encontrar e entender que aquilo é uma coisa que eu tenho habilidade, aquilo que me faz, que é fácil para mim, que é divertido às vezes até fazer. Isso. Eu encontrei a minha essência, eu consigo fazer de uma forma mais fácil. Você começa a acreditar que aquele caminho de fato é o que vai te fazer bem. E aí o conflito é porque fala assim, tá, então o que isso aí tem a ver com anjo da guarda? É que no momento anterior, para ter uma compreensão do que era ori, dava-se exemplos, né? Vamos usar o mesmo processo. Imagina que no Orum, que no plano espiritual, existe um outro Will. Tá. Certo? Esse carinha que está aqui, que é a sua essência espiritual, ela sabe exatamente quem ela é e quem você é, porque vocês fazem parte de uma correlação. Um duo espiritual, vamos dizer assim, certo? E o que acontece? Quando esse carinha te orienta nos seus passos, você consegue conduzi-los, certo? Então, quando você irradia sua luz para o ori pega e fala, Will, não é isso que você tem que fazer aquilo lá. Vira para a esquerda. Entendeu? Você é baterista, Will, você não é advogado. Larga essa profissão, senão você vai ter 50 anos, vai ser um velho chato, ranzinza, insatisfeito e vai botar a culpa no teu pai. Deu para entender? Então, como eu tenho um outro duo espiritual, quem é esse cara? É o anjo da guarda. É uma personalidade com asinhas, divina, que vai te conduzir para o seu bem-estar moral, com amor, com educação, com respeito e todas as metodologias que a religião de bom caráter vai te colocar. Entendeu? Então, relacionou também o ori com o anjo da guarda. Pegou? Então, se eu rezo para o meu anjo da guarda, eu estou rezando para ori? Basicamente sim, você está mudando o nome, porque o intuito é o mesmo. É buscar na espiritualidade uma condução fértil, boa, próspera, de irê, de caminhos bons. Entendeu? Então, quando a gente está falando do anjo da guarda, eu estou realmente colocando dessa forma
Ori e Anjo da Guarda no mesmo caminho, vamos dizer assim, na linha. Sim. Talvez o Anjo da Guarda, nesse caso, seria o outro lado do espelho, e o Ori é o que faz a conexão entre os dois lados. Exato. Por outro lado também, o Ori, ele ainda é mais, ele é mais sacro, né? Porque a sua ligação não só com essa divindade, mas com todo o processo do planeta. Então suas percepções espirituais são através da pineal, que está na cabeça, no centro da sua cabeça. Entendeu? As incorporações, as irradiações, as percepções naturais de coisas positivas, negativas, as egrégoras, são todas recebidas através do seu Ori. Então, quando você mencionou agora a pineal, a gente está falando do chakra da pineal, então a gente já começa a correlacionar também com a ligação desse ponto espiritual. Sim. Que na verdade ele é o centro de comando, é como se ele fosse a placa-mãe da tua espiritualidade. Entende? Que ela relaciona com todos os outros chakras que você tem no seu corpo. Mas o primário, espiritualmente falando, tá? Dentro da espiritualidade, o que recebe toda irradiação é na cabeça. Por isso que anjo tem... Faz sentido. Entendeu? É a proteção da sua pineal. Sacou? Então, assim, por mais que você possa ter religiões, né, que falam de formas distintas, diferentes, se você entender cada vertente e cada realidade, elas fazem sentido, sim. Por isso que a gente gosta de falar do Ubuntu, trazendo para a religião, da nossa casa trabalhar com a Umbanda. Né? Mas o Ubuntu é essa união de tudo e com essa união compor algo que seja bom para todos. Seja fértil, através da sua verdade, da minha verdade, da dela. Eu nunca vou esquecer uma frase, que é um dos livros que o pai Antônio, inclusive, me recomendou a ler, que é os Tambores de Angola. Tambores de Angola. Tem uma das partes que dois personagens estão conversando e eles falam assim, que religião, quem dá o nome é o homem. Porque do outro lado não tem esse negócio de religião. Não. Todos eles trabalham para o mesmo fim. Exato. É a gente que nomeia e diferencia e acha que uma coisa é melhor do que a outra. Sim. É porque há uma disputa de ego, né? O meu tem que ser melhor que o de alguém. Entendeu? Se o seu é diferente do meu, o meu com certeza é melhor que o seu. Entendeu? Se fosse igual, seria o mesmo. Aliás, se fosse bom, seria o mesmo. Entendeu? Como é diferente, então o meu é o melhor, o seu é o pior. Até a gente começar a entender que é a mesma coisa. É uma coisa, entendeu? Tem ferramentas diferentes, propósitos muito próximos, né? Mas são verdades, são culturas, cara. São culturas. Entende? Às vezes você vai cultuar, por exemplo, num lugar que tem uma fartura de alguma coisa, você não vai ter o mesmo culto com o outro que não tem essa fartura. Então aquele elemento vai ser trocado por outra coisa só. Entende? E isso vai dando sequência. É a mesma coisa do baralho cigano e os búzios. Entendeu? Eles são elementos, uma cultura divinatória que cada um foi procurando uma metodologia de ter essa consulta espiritual. Até a origem, uma origem diferente. Entendeu? No final das contas, eu comparar o budismo com o judaísmo, são lugares diferentes, ambientes diferentes, sim, sociedades acontecimentos da civilização, forma de viver, alimentação, isso vai se trilhando num ritual, num dogma, numa religião. E aí quando a gente volta a falar dessas diferenças, a gente acaba criando, ou conversando e vendo que algumas pessoas acham que Ori e Anjo da Guarda não são a mesma coisa. No final tem, claro, suas diferenças na questão escrita da palavra, mas no final elas tendem a um mesmo caminho, que é a conexão divina, com o espiritual e com o divino. Isso. Você falar que Ori é um anjo da guarda, não é. São coisas distintas. São pontos diferentes. É a mesma coisa que falar que São Jorge é Ogum, nada a ver. Entendeu? Mas se você pegar as duas culturas, o africano com o católico, eles vão falar assim, não, beleza, a gente está rezando acho que para a mesma coisa aí, só estamos falando língua diferente. Entendeu? É a mesma coisa. No sistema católico, o anjo da guarda de fato é um espírito. É um espírito, uma pessoa, alguém, algo que é diferente de você, que zela por você. Muito próximo, por exemplo, a Emmanuel e Chico. Ok. Entende?
que no espiritismo se dá o nome de mentor. Entendeu? E aí a gente entra em outro. Tá, e qual que é a diferença então de mentor e anjo da guarda? O propósito deles não é o mesmo? O Emmanuel não era o anjo da guarda, então, do Chico? Que o Chico tinha um outro anjo da guarda? Entendeu? Trazendo pra Umbanda, a gente não tem um monte de mentores? Tem o Preto Velho, o Caboclo, o Exu, cada um no seu quadrado, mas eles são mentores da sua vida. Não mentor, título espiritual. Título do espiritismo. Mentor na relação tipo coach. Sabe assim? Ele é um mentor, cara. Ele te organiza algumas ideias em determinado setor. Eles te orientam. Entendeu? Então, dentro desse processo, há a distinção cultural, a distinção de fundamento, de dogma, né? Mas eles são princípios muito parecidos, que é a busca da sua conexão com sua essência divina. Se a gente entrar nisso, beleza. Okay. Entendeu? Quando eu acendo vela para o anjo da guarda, e quando eu faço oração, ou limpo meu ori, tomo um banho, faço minhas cantigas, minha reza, há uma semelhança entre a busca particular com a centelha divina? Sim, matou. Como que eu faço? Com um banho de água de coco, limpeza de ori, uma coisa melhor que você pode fazer. Água de coco no ori, toma um banho normal, depois você vai lá, abre o coco, com cuidado. Água de coco natureba mesmo, não precisa estar na geladeira nem nada, melhor coisa. Jogou, você vai ver que já dá um... Por alguns momentos você vai conseguir pensar melhor baseado na sua espiritualidade e não na sua mente, que vai sempre tentar te boicotar ou te colocar um problema. Mas cuidado, hein? Vai que isso acontece. Olha, fica... Entendeu? A mente quer sobreviver. A mente vai sobreviver. O seu ori vai falar assim, cara, você nasceu pra ser isso, velho. O que vier na tua frente, desvia e segue. Nem arruma treta, entendeu? Faz que nem a água descendo cachoeira. Pedra na frente, desviou e segue teu curso. Né? A espiritualidade vai te munir para isso. E a sua mente vai criar todos os empecilhos para que isso aconteça ou não, porque às vezes pode ser também uma não vontade de fazer aquilo, sabe? Um acômodo, uma inércia, sabe? Tipo, não, deixa que amanhã eu faço, sabe? E esse ano não é um ano bom, como a gente já conversou anteriormente. Então, exatamente. De deixar sua mente querer sobreviver e te segurar. Exatamente. A gente falando, por exemplo, nesse outro capítulo, que esse novo ciclo se inicia com outras irradiações. E é uma irradiação nova de transmutação. Então, ou você começa a escutar mais o seu anjo da guarda ou o seu ori, para que isso se encaminhe de uma forma cada vez mais produtiva, né? Ou há uma regressão, a sua mente vai começar a comer mais a sua cabeça, entende? Vai começar a tampar seu ori. Aonde entra isso? Eu tô indo no terreiro, aquele terreiro não tá mais legal, porque eu tô saindo mais carregado do que tô, entendeu? Aí começa com o médium, eu não sei, acho que tem algum espírito me perseguindo, acho que eu tô com ego. Tem uma demanda. Entendeu? Começa a criar caraminhola na tua cabeça. Mas quem tá criando? A sua mente, não é o teu ori. Pelo teu ori, o que ele vai falar assim? Você acha que é isso mesmo? Tá tendo essa sensação? Então toma um banho, acende suas velas e sexta-feira põe sua roupa, faz o melhor como médium ou como qualquer função do teu terreiro, continua seu trabalho espiritual, não olha pro lado nem acredita em vibração que não tem que pertencer ao seu corpo. Agora a gente entra num ponto seu ori espelha tudo isso. O ori, ele tenta te orientar. A gente pode falar então que o nosso ori é a nossa intuição? Sim. Mas esse é o problema. Se você tiver com o seu ori, vamos dizer assim, sujo, entre aspas, a sua intuição não vai ser do ori, vai ser da sua mente. Por isso que o trabalho espiritual, essa limpeza e a permanência do seu ori limpo, é que vai fazer esses starts da tua intuição, daquela vozinha que fala na sua cabeça, direcionar você para um caminho próspero. Então a gente entra também naquela questão de o ideal seria que a gente cultuasse o nosso ori diariamente. E que tratasse dele, que cuidasse dele. Sim. Por isso que dentro do culto, primeiro a ser reverenciado é ori. Entende? Sem eu estar dentro desse processo, eu não cuido do terreiro.
sem você estar nesse processo, você não cuida nem da sua espiritualidade, nem no terreiro você vai. Entende? Então, diariamente, eu acordo rezando para Ori. Eu acordo pedindo para que Ori me conduza, me traga as boas ideias, os meus bons comportamentos, que não permita com que a minha mente, os meus medos, os meus traumas, as minhas mágoas, passe por cima de Ori e interfira nessa minha caminhada, na minha capacidade, entende? E existe muito isso que eu estou falando na vida profissional, muito. É no seu dia a dia, porque ele vai estar lá por um momento eu tive uma dívida, quebrei e tudo, lá. Pra frente vai ser difícil você ter uma amizade com dinheiro. Entendeu? Você vai ter receio. Putz, tô ganhando dinheiro. Ai meu Deus, será que eu vou quebrar mês que vem? Puta merda, mês que vem eu vou quebrar. E aí você olha lá, teu fluxo financeiro tá estável, tá tudo bem. Mas você continua com medo. Só que a sua mente tá lá, ó. Entende? E aí o seu Ori fala assim, legal, agora vamos expandir esse negócio, vamos fazer coisas maiores acontecer. E olha aí aquela oportunidade cabeça, ali, ó. Exatamente. Entende? A sua cabeça, o que vai falar? Não vou dar oportunidade. Esse cara não quer ser meu sócio, ele quer meu dinheiro. Ele me inveja, ele isso, ele aquilo. Por quê? Você está cheio de traumas aí, cheio de receios. Não estou dizendo que é para você seguir que nem um louco. Bateu aqui na minha cabeça, eu vou fazer. Não. Óbvio que não, você tem que ter discernimento, né? Poxa, bom senso, né? O famoso bom senso. O que vai servir também da sua intuição, do seu Ori, que ele também vai te guiar. Porque exato, o Ori não é louco. Fala, pula que sua essência é voar. Não, passarinho. Entendeu? Entendeu? Bate asa agora. Não é assim. Exato. Ele vai te orientar. Mas quanto maior equilíbrio, essa percepção espiritual, ela é mais pura, ela é mais latente. Manja, não quer dizer que você vai sair incorporando, não é isso. Não... A gente não está falando sobre esse tipo de mediunidade, a gente está falando sobre a condução do seu, como você vai trilhar o Odu que está à sua frente. Isso. Ori te dá uma melhor percepção da vida, do universo, do que te cerca. Sacou? Você vai fazer um banho de ervas, você vai ter uma percepção melhor daquela egrégora. Entende? Eu sou um bandista. Entra numa igreja, cara. Se você tiver com o seu Ori limpo, puro, zeradinho, tenha o prazer de entrar numa igreja, sentar num banco de madeira e ficar quieto. É a melhor sensação possível. Porque a conexão com o cara lá de cima vai ser tão forte quanto... Exato, entendeu? A forma como vai... É porque é uma egrégora criada naquele ambiente, entende? É uma egrégora divina. Eu estou fazendo essa relação que se eu fizer isso no terreiro de Umbanda que está em equilíbrio, vai acontecer a mesma coisa. Mas eu estou te falando, tipo, não precisa ser da sua vertente, da sua religião. Entende? Se você fazer uma oração para o seu anjo da guarda e para o terreiro, você vai ter a mesma sensação, o mesmo benefício, porque a mesma leveza. A gente volta que é a conexão com o divino, é a conexão com aquele cara lá em cima, que você pode chamar do jeito cultura, que você vai falar. É isso aí, Ubuntu. E todos eles vão chegar ao mesmo caminho. Então a gente já começa a fechar e entender que quando eu falo de Ori, ou que o católico chama de anjo da guarda, o propósito é o mesmo. O propósito Resumindo, é chegar num ponto onde eu consiga, de uma certa forma, ter um contato com o divino e através desse contato com o divino eu conseguir o melhor caminho, a melhor trilha, a melhor intuição, a melhor ideia, mas que às vezes eu vou ter que lutar contra o meu próprio mental, o meu próprio cérebro que quer sobreviver. Só que eu coloquei há alguns anos para mim que sobreviver não é viver. Sim. Se você decide sobreviver, muitas vezes você vai perder a oportunidade de viver e vai deixar muitas coisas de lado. E é nesse momento que às vezes a gente tem que, como você disse, tomar um banho de água de coco, limpar um pouquinho, às vezes até usando outras ervas, no nosso caso da Umbanda, para poder fortalecer a nossa conexão com o nosso Ori, deixar de lado um pouco no nosso mental e seguir um caminho que às vezes a gente está com um pouco de medo, mas que a gente sabe que é o melhor. É isso aí. Que esse ano, esse ciclo, talvez seja um bom caminho para que a gente possa seguir. Isso aí. Você falou uma coisa legal. Sobreviver mente, viver Ori. É isso.
O que vai fazer você sobreviver, dicas na tua intuição que fazem você sobreviver é sua mente falando. Dicas na tua intuição que vai fazer você viver é seu ori. Matou. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre como fazer isso. Como cuido do meu ori, então. É esse ponto que a gente precisa chegar. Acho Mas que antes de a bacana. gente entrar nisso, eu queria só tirar uma duvidazinha que talvez fique para algumas pessoas. Bora. Ori é orixá? Muito bem. Muito bem. Essa foi uma excelente pergunta. Ori, ele é um orixá. É reconhecido como uma divindade. Assim como todas as outras do panteão africano. Todos os outros 256 orixás cultuados na origem africana, né? Ou seja, daí também a gente já tem uma subdivisão que veio para o Brasil através de sua cultura. Que veio só alguns, que a gente conhece só alguns. Isso. Mas ori é orixá. Ori é orixá. Ori é orixá. Tô botando em cima porque há bem essa pergunta. Não, ori é isso, ori. Ori é orixá. Ori é divino. Sacou? Ori é a centelha de Deus, é um braço divino, é uma ferramenta. Assim como os elementos que subdividiram entre outras divindades, né? Tipo Oxóssi nas matas, né? Enfim, as águas, os ventos, né? Ori é a divindade do ser, da sentença humana, da centelha humana, né? E aí, óbvio, sem o ser humano no plano terrestre, não existe culto a orixá. Como? Como vai ter um culto de orixá sem a vida humana? Não há. Alguém precisa cultuar, e quem cultua somos na verdade, nós. é a troca, né? A irradiação daquela egrégora num plano, para que essa egrégora se dissipe naquele plano. É como se fossem dois lugares diferentes. Deu para entender? Tipo, vamos supor, você está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil. Para o seu comportamento ser conhecido aqui no Brasil, eu preciso estar no Brasil falando do comportamento do eu. Entendeu? Agora vamos trocar comportamento por egrégora. Você me ensina essa egrégora e aqui no Brasil eu dissipo ela. E aí os brasileiros começam a receber as egrégoras que está sendo dissipada através da minha mão, através do ser humano. Entendeu? Entendi. Então o culto, ele não é só para mim. Ele não é interessante só para o ser humano. Ele é interessante para o equilíbrio terrestre. Porque a minha vibração vai gerar mais, vai ressoar na vibração de todos. Daí as importâncias dos babas. Entendeu? Ele é um baba Oxóssi. Ele vai trazer a egrégora de Oxóssi ao plano terrestre, ao Aie, para que haja melhor compreensão, melhor prosperidade, melhores planejamentos, farturas. Sacou? Então ninguém é baba porque ele quer ser alguma coisa, porque ele gostaria... Entende? E o orixá tá te fazendo um favorzinho ali. Não, isso é uma troca. A sua essência, o seu ori, já vem com algumas irradiações particulares desse orixá. E se não houver, você busca, você se inicia dentro dessa linha. E aonde você é iniciado? No teu ori. É por isso que raspa, catula. Quando a gente fala do candomblé ou de algumas... Exato, outras... onde raspa e catula? No teu ori, na tua cabeça. É o centro mais próximo da tua pineal. Entendeu? Mas isso acho que é outra conversa, né? Iniciações e tudo mais. Até porque você pode fazer mais de uma iniciação e chegar a vários pontos diferentes de convergência de vibrações. Sim. Aí é uma coisa que eu gosto bastante, tipo assim, na Umbanda eu sou filho de Oxóssi. Então eu vou me iniciar em Oxóssi. Não. Se você é filho daquele orixá, por que você vai se iniciar nele? Você já é daquela egrégora. Vai pra Xangô. Outra pergunta, você é filho mesmo? Você nasceu filho de um orixá? Como assim? Seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça? Deixa para outro papo aí. Isso vai dar tanta treta. Vai mesmo. Então a gente tem a questão do orixá, do ori ser um orixá. Então a gente tem uma centelha divina. Então quer dizer que se a gente acredita que orixá é um deus, eu tenho um deus dentro de mim. E aí eu posso... Vamos entender como divindade. Deus eu acho que é... Porque Deus vai tipo assim, então... Deu pra entender o que eu quis dizer? Sim, é divino, beleza? É uma divindade. É divino, é uma luz divina. Eu tenho uma luz divina dentro de mim, então o ideal seria que eu começasse o meu culto às divindades através dessa
que é ela quem vai me levar para o outro lado, Sim. que vai me fazer o contato com os outros, ele que vai ser, vamos colocar dessa forma, o mensageiro, tanto de um lado quanto do outro. Pra entender o erê tem que estar moleque. Já ouviu essa música? Ah, tá. Pra você chegar num campo espiritual, você já tem que estar como egrégora. Sacou? Quem vai fazer isso é o Ori. Ori. É te preparar espiritualmente para que você chegar lá. acesse outras egrégoras espirituais, em resumo. E como é que eu cultuo ele? Como é que eu cuido dele? Como é que eu... Boa. Dentro dos ritos, né? Tem orações, tanto em orações em Yorubá quanto orações em português. Né? Tem cantigas para Ori. Né? E tem comportamentos. Tem banhos de ervas. Tem mentalidade. Como eu já estava comentando uma. Né? Esse pensamento inicial de todo o seu dia a dia já é um culto a Ori. Você parar antes de fazer nada. Então eu vou fumar meu cigarro, tomar meu café e fazer minha oração. Não. É puro. Sem nada, sem absolutamente nada, sem fazer outra coisa. Sentado na cama, deitado, ajoelhado, tanto faz. A hora que você estiver confortável e que sua cabeça não está pensando na dor no joelho. Porque se você estiver ajoelhado e sua cabeça com dor no joelho, teu Ori já está dividindo espaço com a mente. Sacou? Da sobrevivência. Opa, tem alguma coisa doendo. Manda um reflexo magnético pro meu cérebro, alguma coisa tá me afligindo, o sistema... Entendeu? Deitadão? Deitadão. Cabeça para cima, fecha o olho, faz a sua vibração. Que Ori me conduza nos caminhos da minha essência espiritual. Que Odu me ampare, que Odu me proteja, que Ori, né? Desculpa. Que Ori me proteja, que Ori me ampare, que Ori conduza meus caminhos de hoje, de ontem, de amanhã, que eu possa seguir a essência do meu Ori, que o plano terrestre possa conhecer a minha essência, que foi a ímpar essência, porque como eu não há ninguém. Então que eu possa perceber a minha raridade, a minha exclusividade de Ori. Não as pessoas, que eu sou o que mais preciso entender isso. Que o meu Ori me conduza, que eu não busque a cópia, a inveja, que eu entenda o meu lugar nessa exclusividade, mas que não venha até mim a soberba, a arrogância e a prepotência. Olha, é uma super oração, cara, para Ori. No decorrer do seu dia, quando essas coisas começarem a acontecer, você vai falar, epa, peraí, isso aqui é minha mente. Não é o Ori. Volta. Eu, de uma forma natural, não falaria isso para aquela pessoa. Eu, de forma natural, não ia agir desse modo. É esse eu que... Aí naquele gatilho você começa a entender a hora que a mente interfere no seu Ori e começa a podar ela. Entendeu? Eu fiquei nervoso, comecei a berrar com fulano de tal, toda vez eu faço isso. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou grosso, arrogante, mal educado assim? Não, foi um desequilíbrio emocional, aconteceu por causa disso. Aí eu começo a pensar, peraí, esse não é um comportamento bacana. Quem te dá esse toque, isso não é um comportamento seu, é Ori. É Ori. Te conduzindo para o seu melhor. Te conduzindo, volta, bonitão. Sua estrada não é essa. Você nunca pensou, tipo assim, o que eu tô fazendo? Eu não devia estar aqui. Não devia estar aqui, o que eu tô fazendo? Não tô bem, não me sinto... Sabe quando você tá fazendo alguma coisa que parece que teu estômago tá dando um nó? Isso é seu Ori. Naquela hora que você vai falar e você fala, talvez não. O que eu construo com essa fala? Se eu não construo nada, fica quieto. Ori. Tem alguma outra ferramenta que a gente consegue usar para nos aproximar, além do banho de água de coco? Dentro do terreiro se aprende. Dentro do terreiro você aprende, então fica a dica. Procure um terreiro mais próximo da sua casa. Se você quiser conhecer, temos o Ubuntu. Estamos, para não deixar marcado esse vídeo, mas procure-nos. Os trabalhos são sempre as nossas sextas-feiras. Existem algumas sextas-feiras que você precisa confirmar se vai haver por algumas... acho que a melhor forma Mas o Instagram. Isso aí. Entre em contato, veja o nosso Instagram. Tem datas, calendários, tem tudo lá. E a descrição tá aqui que o diretor vai colocar, né, diretor? Em algum lugar aqui. Ele já tá fazendo uma carinha. Ou nos comentários também, ali na descrição do vídeo, a gente coloca lá pra achar fácil, né? O Instagram do terreiro, da ONG, da Midas Play, que nos dá muita força aí em todos os nossos trabalhos de gravação e edição. Nossa produção total. Então,
Quer conhecer o Ubuntu? Procura lá no nosso Instagram, entre em contato com a gente se houver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar. Nós estamos sempre disponíveis, manda lá o seu direct, a sua mensagem, coloca o seu comentário. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as nossas atualizações. Curta o nosso vídeo, coloque seus comentários, mesmo que seja um comentário simples. Isso aumenta a nossa relevância, faz com que a gente chegue a mais pessoas e conforme isso vai acontecendo, a gente consegue passar mais mensagens, mais informação e mais cultura de alguma forma. Além de ser prazeroso, né? Porque quando tem os comentários lá embaixo é mó empolgante, é legal. Divertidão, mas eu não vou mentir não. Então, o nosso diretor vai colocar em algum lugar por aqui os nossos Instagrams. Eu não quero! Vai colocar, se possível, o Instagram do Ubuntu, tanto da ONG quanto do terreiro. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Isso aí. Caso vocês queiram, venham, vamos conversar. Apareçam lá no terreiro para que a gente possa conversar mais. Bora. Havendo a disponibilidade, a gente sempre vai ter como dar um pouquinho de atenção para vocês. Eu agradeço cada um de vocês que tem assistido, que tem colaborado com as visualizações, com os comentários, com as curtidas. Compartilhe esses vídeos que a gente tem, cada um deles de alguma forma está se conectando de uma forma que a gente não estava esperando, ou estava esperando. Por acaso. Né? Então, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares, com seus inimigos. A gente não tem problema nenhum com isso também. Você quer fazer com que a pessoa fique feliz, quer encher o saco da pessoa, nós estamos lá. Tá? Isso aí. Agradeço. Qualquer informação, põe aí. E a gente se vê na próxima semana mais uma vez. É isso aí. Tenha uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu!